Ok, Rice. Então, vamos lá, bom dia, bom vê-los por aqui, obrigada pela presença. Bom, para quem não conhece muito bem o Fórum Verde, vou fazer uma apresentação bem rápida. Nós somos um grupo suprapartidário, formado por pessoas da sociedade civil, organizações e movimentos populares, todos em prol do verde meio ambiente na cidade de São Paulo. Nós atuamos apoiando e também criando ações, né, frente aos parlamentares, frente aos vereadores, frente ao próprio prefeito em si, né, as secretarias, não só batendo de frente, reclamando os nossos direitos e a luta pelo verde, mas também propondo e acompanhando, fiscalizando o máximo quanto a gente consegue, né, os trabalhos, as ações, os processos. E hoje nós vamos falar de uma pauta extremamente importante, cada dia mais problemática, né? Não somente na cidade de São Paulo, no Brasil inteiro, mas aqui com foco nas áreas de mananciais da cidade de São Paulo. A relação entre a ocupação, né, o crescimento das construções nessas áreas de mananciais e também nas áreas próximas, que vem a cada dia aumentando, né, e pressionando, reduzindo as nossas áreas hídricas, não somente aqui dentro da cidade, mas também no entorno. Então, nós vamos falar aí com pessoas que entendem do assunto, pessoas que trabalham, que estudam, que são pesquisadores, atuantes na sociedade, né, no poder público. Estamos aqui com o Nataline, com a Raíssa, a professora Elizabeth, que vai entrar, né, e eu vou passar a bola aqui para o Rogério, que é um grande interessado no assunto, também arquiteto, assim como eu. Então, vou passar a bola para o Rogério fazer as devidas apresentações, encaminhar as falas, e espero que vocês possam acompanhar até o fim. Como o Chicão comentou, nós vamos aqui acompanhar as falas, né, e pedir para vocês serem breves nos comentários, também nas falas, e quem quiser já pode ir elaborando perguntas, colocando no chat, que nós vamos direcionar as pessoas entrevistadas aqui, né, aos nossos participantes, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Rogério, palavra contigo. Bom dia, pessoal, bom dia a todos, muito obrigado pela participação de todos vocês. Meu nome é Rogério Peixoto, eu sou integrante do Fórum Verde desde a criação do Fórum lá em 2019, e eu queria só lembrar que o Fórum Verde foi criado a partir exatamente da questão dos mananciais e da concessão dos parques. A gente teve um convite lá para uma reunião lá na Câmara Municipal em 2019, o convite foi feito pelo vereador Gilberto Natalini, a partir de uma reportagem que saiu no jornal Estadão, uma reportagem de página inteira, mostrando o drama das áreas de mananciais que estavam sendo ocupadas tinha as ocupações autônomas e tinha uma ação muito grande do crime organizado, né, que estava atuando lá nas áreas de mananciais, derrubando matas e fazendo loteamento clandestino e vendendo e tudo mais. Então, o Gilberto Natalini fez essa convocação, a gente se conheceu ali e foi dali que começou o Fórum Verde. A gente começou a caminhar em abril de 2019. Né? Mas eu queria dizer para vocês que não é só o crime organizado que vem atuando ali naquelas áreas. Nós temos também as autoconstruções, que são milhares que estão acontecendo assim de forma espontânea, e tem o próprio poder público, quando constrói grandes equipamentos nas áreas de mananciais, né? O poder público está sinalizando para as pessoas que, na verdade, a lei de proteção de mananciais, ela não, é como se não existisse, né? Porque o mau exemplo vem lá do poder público, quando constrói grandes equipamentos. Eu vou citar aqui o Rodoanel só para ilustrar a minha fala, mas depois nós vamos voltar a esse assunto. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado a todos mais uma vez pela presença e uma boa reunião para todos nós. Acho que na ordem o Nataline, né, o primeiro a fazer a fala. Isso. E acho que só reforçar, a gente tem 10 minutos, né, para ajudar também no controle de tempo, 10 minutos para a apresentação inicial de cada convidado. Quando tiver faltando 5 minutos, né, Rice, a gente avisa para cada convidado poder organizar a finalização da fala.
Pode deixar que eu vou avisando, tá, gente? Eu vou ser a chata que vai ficar interrompendo a fala de vocês. Nataline, teu microfone está fechado, tá? Eu sempre fecho para não atrapalhar o A gente andamento. esquece de ligar, né? Esquece de ligar. Não. Bom, pessoal, bom dia para vocês. Obrigado pelo convite. Cumprimento todos vocês aqui. A boa parte de vocês são nossos conhecidos já de muito tempo, de muitas lutas. Eu fico muito grato pelo convite de estar aqui com vocês, para poder tratar de um assunto tão importante que eu tenho dedicado nos últimos tempos, quase que 80% do meu tempo no combate a essas questões e na busca de soluções. Quero cumprimentar aqui o Fórum Verde, todos, né? O Rogério, que foi quem fez contato comigo, mas também a Riciane, o Chicão, são amigos nossos, vocês todos, está aí a doutora Renata Esteves também, grande amiga nossa. Enfim, não vou citar todos, porque o tempo é curto, para não tomar tempo, né? Quero cumprimentar também a Raíssa Cortez, que é arquiteta e urbanista, que deve também, não sei se ela já está na sala, mas deve também falar aqui, e a Elizabeth França, que eu conheço há décadas, né? Nós somos jovens, né? Mas somos antigos. E é uma pessoa que tem uma alta especialização na questão habitacional na cidade de São Paulo, já tivemos interlocução em muitos governos, não foi um nem dois, foi muitos governos, ela tem um conhecimento profundo da situação habitacional de São Paulo. Quero dizer a vocês que eu acho que existem três grandes formas de devastação e de ocupação desorganizada e predatória da cidade de São Paulo, que não é de hoje, é desde que a cidade nasceu, né? E às vezes fica mais, às vezes fica menos, mas a São Paulo é uma cidade desorganizada, desplanejada, é só a gente andar na periferia. Eu ando na periferia de São Paulo há 50 e tantos anos, né? Sou voluntário médico na Zona Leste, no Cangaíba, visito aquilo ali, sou um verdadeiro tatu na periferia da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Sul, há muitos e muito tempo. E eu conheço como foi assim, conheço empiricamente, porque não sou técnico, né, como muitos de vocês são, mas vivi isso aí, participei de muitas dessas lutas, e eu acho que a gente pode dividir em algumas formas de ocupação, né? Os loteamentos clandestinos que aconteceram lá 40 anos atrás, que foram ocupando as periferias todas, aqueles loteamentos sem licença, sem nenhum tipo de, né? Mas eram loteamentos mesmo, né? Que o dono, alguém fazia, vendia e depois não tinha documentação para entregar. Tem também o movimento popular organizado, que também ocupou uma parte da periferia durante muito tempo. Eu mesmo participei da Frente Paulista de Habitação, junto com o Eugito Boaventura, o próprio Padre Ticão. Naquela época, houve uma série de ocupações que aconteceu pelo movimento popular e, mais atualmente, o MSTS, sempre faço confusão na sigla, que fez também uma série de ocupações aqui mais recentemente. Tem a ocupação que eu chamo de formiguinha, que o Rogério falou, da autoconstrução, que a pessoa vai, leva uma Kombi ou uma caminhonete velha com material, entra lá, bota uma tenda, quando vê tem uma casa, quando vê tem 10, quando vê tem 20, a gente chama, é uma coisa desorganizada, que as pessoas são empurradas para um lugar para poder morar. E tem a ocupação, que essa na minha opinião, a mais contemporânea, e a mais violenta e a mais perigosa, que são os loteamentos produzidos pelo crime organizado, pelo PCC, pelo tráfico de drogas, numa lavagem de dinheiro através dos negócios imobiliários. Então, eu vejo essas quatro questões. As quatro formas têm clientes. Por quê? Porque a política habitacional da cidade de São Paulo ela é muito deficiente. A cidade não tem, na verdade, de maneira abrangente e para acatar toda a demanda que existe de morar nessa cidade, é uma política canhestra, né? É uma política que não consegue atender a demanda. A fila por habitação é enorme e a destinação de projetos de recursos públicos para abrigar as pessoas que precisam de moradia. O fluxo migratório de São Paulo foi muito grande, veio muita gente para cá, que foi ocupando a cidade de maneira desorganizada, né? E onde é que a cidade vai sendo ocupada? Exatamente nas áreas mais frágeis.
não são nos prédios desocupados do centro da cidade, nos milhares de imóveis que tem desocupados, né, que estão lá sem servir praticamente para nada, a não ser para especular. Não é ali que as pessoas que precisam morar vão morar. Vão para as áreas mais frágeis. Onde são as áreas mais frágeis? São áreas públicas, né, que você tem, áreas ribeirinhas a córregos, áreas privadas que estão semi-abandonadas, como a gente tem muito, pessoas que pararam de pagar imposto, pessoas que abandonaram glebas de terra, em particular nas periferias mais distantes, né, e agora, de uma forma muito cruel, as áreas de mata. O que sobrou da Mata Atlântica em São Paulo vem sendo dizimado. Dizimado. Eu convido a vocês a visitarem, para vocês chorarem, para a gente não chorar sozinho. Se alguém ainda não visitou, por favor, visitem o que está acontecendo em Parelheiros, Capela do Socorro, Boimirim, lá na aba da Serra da Cantareira e também no extremo da Zona Leste, em várias áreas de mata que ainda havia de preservação. Num crime socioambiental brutal. Essa última parte, como eu disse, eu tenho acompanhado isso durante muitos e muitos anos, e eu não aceito que se diga que a gente contrapõe meio ambiente com moradia. Nós nunca fizemos isso. Nunca fizemos isso. Nós sempre nos preocupamos com a preservação das coisas, das margens dos córregos, das matas remanescentes, sejam elas matas destinadas a condomínios de rico, sejam elas matas que são derrubadas com condomínios de classe média baixa, como o PCC está fazendo agora, vendendo as áreas entre 40 e 100 mil reais, né? Se eles venderem tudo o que eles produziram de loteamento, de forma criminosa, de forma violenta, porque eles andam armados, eles ameaçam, eles derrubam na marra, eles compram agentes públicos, eles compram os órgãos policiais de controle, né? Eles passam por cima de tudo. Ameaçam de morte aqueles que vão contra, como a mim, o meu gabinete. Várias ameaças de morte nós tivemos por conta de estarmos atrapalhando os negócios. Se eles venderem todas as áreas, no último dossiê que nós produzimos, está aqui, se eles venderem tudo que eles produziram, quase 50 mil lotes, o nosso cálculo é que eles vão arrecadar 2,5 bilhões de reais com esses loteamentos criminosos em cima da Mata Atlântica. Eles puseram o dedo, mete a coisa, derruba tudo, loteia e vende nas barbas do poder público, seja municipal, seja estadual, seja federal, que foi mais do que complacente. Na minha opinião, passou o limite da conivência com esse tipo de atitude, que é o último, vamos dizer assim, o último estágio da ocupação. Eu não tenho visto atualmente o movimento popular organizado ocupar. Parece que eles fizeram uma reflexão e eles resolveram, o que eu soube, né, através de amigos que a gente tem para tudo que é lado, que eles resolveram que a área de mata, a área de manancial, a área de preservação não iria mais ser objeto de construção de moradia. O que a gente precisa ter para me encerrar? 2 minutinhos, Nathalie. Eu estou controlando no relógio aqui. Eu sou cirurgião, o relógio para mim é vital. Então está aqui, 2 minutos. Cirurgia é assim, né? Tudo muito cronometrado. Então eu queria dizer a vocês o seguinte, nós precisamos, de fato, o movimento de preservação do verde, o Fórum Verde, o nome de quem está organizando isso aqui, precisa, como está fazendo agora, eu quero parabenizar, precisa se debruçar sobre a solução habitacional. Para quê? Para que a gente possa dizer, não vai derrubar essa mata, porque quem quiser morar em cima da mata, nós temos uma alternativa pública de oferecimento num programa de habitação. Essas coisas têm que andar casado, e é possível andar casado, porque já andou casado de maneira melhor em outras épocas, que foi abandonado aquele projeto, em particular o projeto Operação Defesa das Águas. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Nathalie. Acho que a gente passa para a Raíssa, porque a Elizabeth ainda não chegou. Então, acho que agora, né? Bom dia, gente. Obrigada mais uma vez. É sempre bom estar aqui com o fórum, nessas oportunidades de discussões. Uma
um fórum aberto com diversos pontos de vista. Então, enfim, eu tenho o meu, vou colocar algumas das minhas ponderações e de conhecimento também da área, e espero que a gente tenha uma boa discussão depois também, para todo mundo sair daqui com bastante insumo e chamada para ação, né? Bom, quando a Riciane me convidou, eu falei para ela enfim, a gente conversou um pouco sobre os acompanhamentos que eu tenho tido de conhecer alguns movimentos de moradia lá na Zona Sul de São Paulo, esses que o Gilberto Natalini teve chamou agora há pouco, falando que estão tendendo a reduzir a quantidade de ocupações e tal, ou estão fazendo isso de uma outra forma. E lá dentro da Universidade Federal do ABC, a gente tem acompanhado alguns desses movimentos mesmo. Então, tem tido muita reflexão, tem tido também muitas possibilidades de intervenções de algumas outras formas, né? Então, é sobre isso que a Riciane, acho que lembrou da minha atuação e eu tendo a falar. Bom, assim, bem brevemente, acho que é super importante reafirmar isso, que é a coexistência do uso urbano, seja da habitação, seja de alguns outros usos para aquela área, inclusive se a gente for pensar enquanto uma represa para fornecimento de água ou de energia, é um uso em tese urbano, né? Em tese não, e na prática metropolitana, é uma necessidade que surgiu. Então, ali existem alguns conflitos de uso urbano e de uso e de questão ambiental, desde que aquela área foi considerada parte da cidade de São Paulo e assim vai. Mas eu acho que é muito importante, que é uma coisa que no executivo teve uma atuação bem tímida com relação a isso, no legislativo também pequena em consideração ao tamanho do problema, que é a importância do acompanhamento de como se dá esse uso urbano e ambiental. E não um acompanhamento no sentido de fazer uma legislação de zoneamento que destine zonas de uso popular para incentivar a ocupação daquele espaço. Porque esse uso popular ele vai acontecer espontaneamente, como o Natalini comentou, a partir da compra e venda de terrenos muito mais baratos. Então, assim, existe vamos dizer que uma luta de classes no uso do território urbano paulistano, e que você fazer uma demarcação de ZEIS em área de proteção ambiental, você acaba incentivando um problema que já vai se dar por naturalidade. Não que eu ache errado a demarcação de ZEIS, é super importante e é um avanço na nossa legislação. Mas eu não acho que isso tenha que ser concorrente com um uso que já se dá no lugar e mais ainda com a questão ambiental. Então, eu acho que, dito isso, é importante, como o Rogério mesmo pontuou, né, a atuação do poder público na frente de ele mesmo ser o produtor de algumas urbanizações, vamos dizer, fora de escala, é uma questão muito séria para a gente discutir, é uma questão de uma necessidade de revisão mesmo da atuação. E não faz frente não é uma resposta afirmativa para proteger contra os loteadores irregulares. Então, quando o poder público agiu naquele espaço, a gente vê uma omissão frente tanto ao uso dos grandes loteadores clandestinos ou, hoje em dia, a atuação do crime organizado. O poder público tem feito uma ação ali naquela região que é muito restrita a um planejamento pro forma, quando, na verdade, tem uma necessidade de uma atuação firme, forte, no fortalecimento da fiscalização daquela área. E quando a gente fala de fiscalização, é a crítica que o Fórum Verde também faz desde a escala, desde o nível nacional. É investir em mapeamento por satélite, é investir em acompanhamentos via terra, com pessoal preparado, enfim, com equipamentos que façam jus à dinâmica ali. Dentro 2 da minutos, tá, UFABC, Raíssa? Oi? 2 minutos, tá? Dentro da UFABC, a gente tem feito esse acompanhamento, só para encerrar, né? A gente tem feito o acompanhamento das ocupações irregulares que
que são espontâneas pela própria população, para trabalhar um pouco na noção de uma coprodução do espaço, ou seja, um espaço que tenha princípios ecológicos, princípios sustentáveis, que vai respeitar a necessidade da população ter a sua habitação, mas vai também entender o espaço, a geografia que tem se colocado ali. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse pequeno acompanhamento. Eu trouxe, é bem introdutória essa questão, nesse sentido, porque eu acho que são duas linhas que o fórum pode fortalecer, tanto acompanhar institucionalmente o que a fiscalização tem sido feita, se ela é suficiente ou não, e ficar em cima mesmo, para que no nível municipal e no nível estadual isso seja levado de uma forma comprometida, e em nível local fazer um acompanhamento. Acho que a gente também tem aqui vários profissionais que entendem desse assunto, mas de uma forma de urbanização que tenha uma cooperação com a natureza, né? E a gente, assim, ir atuando, e não só, aí eu expando um pouco para terminar, não só nas zonas de mananciais. Acho que a região metropolitana inteira tem muitas necessidades de analisar, de aplicar o urbanismo com princípios ecológicos, para a gente analisar cinturão verde, para a gente respeitar os povos originários que estão por aqui. Enfim, e o Fórum Verde tem essas duas capacidades super latentes. Então, eu trago para introduzir só essa força do quanto o Fórum pode ter uma atuação diferenciada. Eu acho que foi rápido, é muito pouco tempo. Obrigada, Raíssa. Não, a gente vai direcionar perguntas. Rogério, a Elizabeth já está na sala, gente? Não... Ainda não, Rissa, ainda não. Rogério, você quer direcionar algumas perguntas? Temos aqui Sim, sim. Pegando um gancho de tudo isso que a Raíssa falou, Natalene falou também, sobre a ocupação das áreas de mananciais, eu penso, eu tenho, como a Raíssa falou, cada um tem a sua visão sobre o assunto, eu tenho a minha visão. Eu acho que é possível, com arquitetura, com planejamento urbano, você ocupar, e com preservação de nascentes e tudo mais. Mas eu entendo que o problema não é a falta de planejamento, o problema é a ocupação em si. Cada vez que você ocupa um espaço nas áreas de mananciais, você está induzindo a que venham mais ocupações no rastro disso daí. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Natalini. Assim, em 2015, a Prefeitura de São Paulo construiu um conjunto habitacional lá na Represa Big, chamado Residencial Espanha. É um terreno muito grande, 900 metros quadrados, 900 mil metros quadrados, onde ia ser um parque, o Parque dos Búfalos, que ia ser ali. Então, a Prefeitura resolveu construir um mega conjunto habitacional naquele terreno, chamado Residencial Espanha, 3.864 unidades habitacionais. Tem lá a coleta de esgoto, a construtora que fez a compensação ambiental, que é uma coisa que a gente precisa discutir muito sobre isso, plantou não sei quantas mil árvores, quer dizer, fez tudo que manda a lei fazer. Mas a minha pergunta é assim, será que em 2015 a Câmara Municipal não poderia ter se levantado contra isso, pelo menos denunciar que a Prefeitura está agindo de maneira errada, porque está ocupando uma área de preservação ambiental, não deveria fazer isso, porque está induzindo a ocupação naquelas áreas e está gerando demanda de infraestrutura, por esgoto e transporte, principalmente, né? A estrada do Alvarenga, que fica ali na Zona Sul, teve que ser alargada, porque o trânsito piorou muito naquela região. Tiveram que construir mais um posto de saúde, porque são 3.864 unidades, dá mais ou menos 20 mil pessoas que foram morar ali, população de uma cidade. É o segundo maior conjunto habitacional de São Paulo. Então, Natalini, será que a Câmara Municipal não poderia ter se levantado, pelo menos para levantado uma bandeira assim, olha, gente, isso está errado, ocupar uma área de mananciais é uma coisa que o poder público não deveria fazer, porque está induzindo a ocupação nessa área de mananciais. Natalini, antes de você responder, só avisar que a Elizabeth já entrou na sala, eu vou fazer uma sugestão de encaminhamento, tá? O Natalini responder a pergunta, né, que o Rogério está fazendo, a Raíssa também poder comentar, e assim a gente dá tempo para a Elizabeth acompanhar onde a gente está na conversa, e aí depois da Raíssa, a Elizabeth poderia então se apresentar, e também a partir da pergunta do Rogério, que o Natalini vai estar comentando, e a Raíssa, a Elizabeth já poder entrar na conversa com a gente, pode ser? E na sequência a gente passa então para duas intervenções de quem está acompanhando a reunião,
a gente já tem já tem um inscrito, mas a gente poderia fazer assim, tudo bem? Natalina, e você então, por favor. Bom, eu queria dizer que isso que o Rogério falou, a Câmara ela não reage como um todo, Rogério. Isso aí é utopia. A Câmara ela é fragmentada como a sociedade é fragmentada. Eu, por exemplo, lá, e mais alguns vereadores, como o Mário Covas Neto, a Soninha Francini, o Ricardo Yang, e agora não me lembro todos, mas alguns se levantaram contra aquilo ali. E outros apoiaram com tudo. Era briga. Né? No plenário, quantos discursos eu fiz e fui contestado por outros vereadores que apoiaram? Porque ali se juntou governo municipal, governo estadual e governo federal. A verba veio da Minha Casa Minha Vida, a CETESB deu a licença em menos de 3 meses e a prefeitura meteu o pau e fez junto com a empresa. Junto com aquela empresa maldita. Aquilo ali era um terreno para ser um parque. Aquilo ali fazia décadas que o pessoal lutava. Era a antiga Fazenda dos Búfalos. Eu mesmo conheço aquele bairro ali desde 84, que eu, como médico, atendia, operei gente ali, a gente lutava. E aí veio formando uma massa crítica. Vocês conhecem o Wesley? O Wesley era um dos líderes. Aquele que morreu, o Cláudio Mills, era outro líder. Tinha vários líderes ali que defendiam que o parque fosse 100% no terreno. Nós perdemos a guerra. Aquilo ali teve ameaça. O Wesley foi jogar o carro tentando atropelar ele. Mataram uma árvore com mais de 80 tiros, porque o crime também se organizou ali e apoiou o processo de construção da casa. Foi uma mistura ali de poder público nas 3 esferas, mais um setor bandido da sociedade, que nós conseguimos ainda, com toda a luta que nós fizemos, só ocupar metade do terreno. Eles queriam tudo. Ocupou a metade e conseguimos conquistar o parque dos búfalos, que até hoje ainda não está implantado. Chegou a ser cercado e está sendo destruído. Se não correr, vai acabar também aquele pedaço que está ali. Então, isso é uma atitude, eu diria assim, quase de provocação do poder público num istmo que tem represa de um lado, represa do outro, e o parque e o Jardim Apurá mais para frente um pouquinho. Aquilo é um istmo de represa. A represa dá de um lado para o outro. Aquilo é o exemplo, na minha opinião, desculpem de falar, se eu tiver discordância comigo, não tem problema. É o exemplo do urbanismo e da arquitetura antissustentável que o poder público de São Paulo, junto com o federal e o estadual, fizeram na cidade. Nós oferecemos 4 ou 5 ou 6 áreas alternativas para construir o projeto, não teve conversa, eles não quiseram conversar. Vieram com tudo, se juntaram e fizeram o Conjunto Espanha. Tem gente morando lá? Tem, é verdade, serviu para moradia. Mas é o exemplo de como o poder público dá uma péssima demonstração de um urbanismo que invadiu a área de Manancial, a represa bíblica. Obrigada, Nataline. Acho que ideal agora passar a voz para a Elizabeth, né, Chicão? Rogério, pode ser? Eu ia sugerir da Raíssa também responder, porque dá tempo da Elizabeth de onde a gente está, né? E aí a Elizabeth pode se apresentar e já também comentar aí as falas que estão sendo feitas. Eu me dei conta Desculpa, depois eu gostaria de fazer na sequência que vocês falarem, algumas pessoas têm colocado no chat. Quem quiser colocar pergunta, só reforçar, que nós vamos ler aqui, eu e o Rogério, tá bom? Eu só esqueci também de me apresentar rapidamente, além de arquiteto urbanista, que também hoje atuo na diretoria de habitação em Taboão da Serra, eu trabalho nessas áreas de mananciais junto da Universidade Federal do ABC e da FAUSP já há uns 3 ou 4 anos, então é uma região que eu fui conhecer bem pé no chão, assim, bem pé no barro. E eu acho que a Nataline falou muito, assim, muito do que era necessário. Acho que, às vezes, as urgências do poder público, elas acabam produzindo espaços urbanos que precisariam ter outras revisões, ter outros princípios projetuais e, como a Natalie pontuou, ter uma consideração que a própria cobrança dos vereadores encaminhasse outros futuros, né? E acho que ninguém pode desconsiderar que a necessidade de 3 mil unidades habitacionais existia, mas é aquilo, que é uma coisa que até a professora Luciana Travassos também lá trabalha sempre comigo e tal, a gente sempre fala, a questão do manancial, ela é muito resolvida fora também, ela precisa ser resolvida fora dos mananciais.
Então, essa é uma questão da gente entender. Ao mesmo tempo, esse mesmo poder público também lançou um plano municipal de habitação que pensava a cidade em outras bordas. O Plano Municipal de Habitação de 2009 também já tinha avanços para pensar a cidade como um todo, a questão habitacional em várias camadas, costurando diferentes espaços da cidade. Então, enfim, não dá para a gente olhar para resolver só no local. Acho que é um pouco sobre isso. Além de não ser um planejamento público e urbano autoritário, de fazer da forma como tem que ser engolido e atropelado, isso também tem que ser pensado numa escala ampla, dentro de um planejamento como um todo, eu entendo. Acho que a Elizabeth chegou agora, né? Se a Elizabeth pudesse se apresentar, Elizabeth, aí já, se você conseguir comentar também aí as respostas do Nataline e da Raíssa. Bem, bom dia a todas e todos. Eu sou Elizabeth França, arquiteta, urbanista. Eu comecei a atuar na região dos Mananciais, coordenando o programa Guarapiranga em 1993. Era um programa amplo, né, de recuperação das áreas da bacia do Guarapiranga, um programa integrado, governo do Estado, com financiamento do Banco Mundial. Eu acho que naquela época, nos anos 90, a gente avançou muito, né, em entender como atender as famílias que ali moram, né, nas favelas e loteamentos, né. Eles moram ali não porque gostam, mas porque é o possível, né, por algumas decisões de planejamento à época, e eu fiquei coordenando o programa. Nós fizemos uma série de intervenções de urbanização, acho que mais de 100 urbanizações, parques, e depois eu voltei, saí em 2005, 2000 saí, voltei em 2005 e fiquei até 2012, entre outras ações, coordenando aí nós ampliamos, né, para Billings também, para se chamar Programa Mananciais. Em 2011, nós fizemos uma supercontratação de intervenções, de obras, muito, muito interessante, porque a gente pensava, conforme o plano de habitação que nós produzimos na época, 2009 e 2024, atuar em territórios de subbacias. Então, nossa ideia era resolver o problema de cada uma das subbacias que chegam, né, na represa Guarapiranga e Billings. A gente tem 5 subbacias importantes na Guarapiranga e 3 na Billings, e era um programa muito legal, integrado. Então, você resolvia o problema das urbanizações, ao mesmo tempo que tirava as famílias de risco, implantava parques, e construir as unidades de habitação necessárias nas possíveis zonas 4 que ali existissem, né? E, lamentavelmente, depois, não sei quais os motivos, né, esse programa foi abandonado totalmente, né, foi a partir de 2013, se pensava, né, em resolver os problemas através do Minha Casa Minha Vida, o que efetivamente vocês estão discutindo agora, a gente sabe que não aconteceu, né? E agora eu voltei novamente, então eu estou novamente coordenando o programa Mananciais na prefeitura, estou retomando esses contratos de 2012, o que é um absurdo completo. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é que a descontinuidade da atuação pública, ela não é boa, porque o relatório do Nataline foi feito nesse momento, né, apesar de ele estar, mesmo ele sendo atualizado, de Esqueceram de Mim, Mananciais, né? Eu brinco que depois da pandemia o Brasil descobriu que tem gente pobre, né? Que o jornal chama Os Invisíveis. Os Invisíveis fizeram uma fila para pedir auxílio emergencial e eles são 70 milhões de brasileiros. Então, acho que é isso. A gente trata aquela região como se fossem invisíveis. Moram milhões de pessoas nos mananciais e a gente tem que pensar em soluções que integrem ações de urbanização de favelas, levar infraestrutura, de modo que o esgoto não vá para as águas das represas e para os córregos contribuintes da represa, ao mesmo tempo que precisa ter soluções habitacionais. A gente tem hoje, na fila do aluguel, desde 2012, 3.000 famílias que saíram das urbanizações. Inclusive, a Espanha não resolveu em nada isso, né? A Espanha é uma confusão total,
Agora, também não fez o parque, agora a gente vai retomar lá para. Estamos fazendo uma força-tarefa para implantar o parque, assim como vários outros parques, e estamos retomando. Agora, eu devo confessar a vocês que eu ando meio desanimada, porque os bairros como o Cantinho do Céu, que a gente tinha um parque lá já implantado de 1,5 km, a gente vai chegar no fim do ano até 3.000 quilômetros, mas ele tem 7 quilômetros, né, já podia estar pronto. O número de famílias que na época a gente cadastrou, né, eram 4.000 famílias, hoje eu estive analisando, a semana passada, a gente faz com a Enel, né, junta os cadastros, a gente tem mais de 8.000 famílias. Então, é triste, né, mas existe um empobrecimento da sociedade, então o que a gente está tentando hoje é isso, né, continuar as intervenções, mas a gente está carregando muito na implantação de parques, né, existe um mapa do não, que a Sabesp recém publicou, que são as nascentes, né, um mapa de todas as nascentes que contribuem e que não podem de jeito nenhum estar ocupados, né. E a gente tem integradamente, estamos reforçando, ontem mesmo tivemos uma reunião grande com o prefeito, a OIDA, né, de controle e combate a essas ocupações irregulares, que também não é uma coisa fácil, Natalino sabe bem que por trás disso existem forças poderosas, né, de setores alijados aí da sociedade formal. Enfim, o que nós estamos fazendo é isso. Eu acho que em 4 anos a nossa meta é finalizar os contratos, né? Isso significa a implantação de muitos parques, principalmente ali na região da Billings, nas áreas da EMAI, além do Cantinho, tem o Apurá, tem o Gaivotas, tem ali na região do Ribeirão do Cocai, a gente vai fazer uma intervenção grande para proteger todo a bacia hidrográfica do Cocaia, que é importante, e na Guarapiranga a gente está recuperando, né, o Guavirutuba, o Itupu, o São José, enfim, que foi tudo ocupado novamente. Então, espero que dessa vez não haja interrupção de programas públicos em nome de programas salvadores da pátria, como foi o caso do Minha Casa Minha Vida. E só para finalizar, eu acho que agora a gente está na fase da revisão do plano diretor, e uma das questões importantes no diagnóstico é a gente avaliar isso, né? O plano diretor resolveu a questão de mananciais ou não? Se não resolveu, o que nós temos que fazer? Eu acho que esse é um momento muito importante, porque a gente sabe que não resolveu, aumentou a ocupação irregular, e a gente tem que fazer alguma coisa, porque nós vamos ficar sem a água da Guarapiranga minimamente, né? Muito obrigada, Elizabeth. A gente tem alguns comentários aqui no chat, eu gostaria de ler. Vi que o Rogério levantou a mão. Você prefere falar, Rogério, primeiro? Tem algumas perguntas para encaminhar também. É importante seguir com as perguntas, né? E o Rogério ele vai poder fazer perguntas. Acho que na fala dele ele complementa, porque senão a gente perde a contribuição do chat. Então, vamos lá. Eu tenho aqui os comentários do Mário Fontes, falando sobre as invasões e ocupações irregulares que estão se disseminando no entorno da represa de Guarapiranga, né, suprimindo a Mata Atlântica e a vegetação que preserva as margens da represa e seu entorno. As invasões e ocupações irregulares provocam assoreamento da represa e lançam seus esgotos na água que os abastece. Preciso enfrentar essa situação e combatê-la, responsabilizando os gestores públicos pela inação, pela negligência e convivência com esse crime ambiental. Vai muito de encontro ao que foi falado aqui, né? A Carmen diz que concorda com as demarcações de ZEIS 1, mas juntamente a isso, que o poder público efetive os projetos habitacionais. A Elisa comentou que gostaria de fazer uma proposta de encaminhar um petit comitê para criar o SOS Mananciais, uma ONG que crie plataforma estratégica para atuar em defesa dos mananciais e enfrentar o problema crime ambiental, que crie estratégia, plataforma para acompanhar e atuar na política de solução ambiental e que crie estratégia de combate ao crime organizado. Diz que o Fórum Verde Permanente poderia apadrinhar esse comitê. Boa, Elisa.
Tem aqui também um comentário do Reinaldo, na verdade, uma pergunta do Reinaldo para a Raíssa. Qual o papel do uso público das áreas de mananciais para o lazer e o turismo na perspectiva da conservação ambiental? Para Raíssa e professora Elizabeth. Tem mais alguns comentários, mas acho que se vocês quiserem responder essas perguntas, depois a gente continua lendo alguns comentários e a gente abre algumas falas se a gente conseguir organizar o tempo. Então, peço que vocês sejam breves nas respostas, 3 minutos cada um, por favor. Raíssa, acho que até podemos abrir para todos os convidados responderem, né? Professora Elizabeth, Natália também. E aí a pergunta do Reinaldo. Não, só comentar também junto com o Marcos que a questão do esgotamento sem destinação correta, ela não é uma questão só dos mananciais, é importante a gente ficar atento a isso. A Sabesp tem feito ações intensas de ligação de rede, mas ainda tem um passivo bastante grande para resolver, que não é só na questão dos mananciais. E aí, nesse ponto, eu concordo com a ideia de que o planejamento dessas áreas, o acompanhamento dos aceitamentos, poderia fazer com que a gente fizesse as ligações e resolvesse um pouco mais a questão dessa destinação. Sobre a questão do lazer turismo, para ir direto, eu acho que é tão importante quanto a educação ambiental. A partir do momento que as pessoas se apropriarem, darem valor àquele espaço e terem para si a importância disso, né, tanto com relação aos povos indígenas dali, que tem uma luta muito importante, quanto com relação à própria produção agroecológica, produção orgânica e produção de agricultura familiar, que também tem naquela região, essas questões e entender como é que funciona isso, fazer um sistema que isso faça parte da vida, da cultura do paulistano, eu acho que vai ser de benefício para toda a população. Sem contar as trilhas e as outras questões, as outras vantagens que os parques estaduais trazem para a área. Mas eu acho que existem vários projetos que, combinados, inclusive com as ações de urbanização, podem trazer um uso daquele espaço em diferentes dimensões. Então, acho que poderia fazer parte do planejamento, sim. Professora Elizabeth, se quiser comentar também. Eu acho que a questão do turismo, principalmente na Billings, que é mais ampla, um turismo cuidadoso, é muito legal. A gente tem já algumas ações lá de passeio, agora não, né, porque tem pandemia, mas de passeio, de parque, tem ações ali no Cantinho do Céu, as crianças têm aulas de cair, que tem umas coisas bem bacanas que a gente vê ali no Cantinho do Céu, e esses passeios de barco eu acho que são legais, porque eles despertam a consciência da importância daquele lago para a região metropolitana. Então, e acho que mais ao sul, na região de Parelheiros, a gente já tem ali, né, a rota turística, tem umas coisas lá que podem ser exploradas, que são muito legais, né? Não só os produtos orgânicos, mas também a gente tem comunidade indígena, tem uma série de recursos naturais belíssimos, né? Cachoeiras, o pessoal que os bikes estão fazendo passeios, né? Turísticos na região, a gente até melhorou a ciclovia ali a pedido do pessoal dos ciclistas. Então, existe uma super possibilidade de... E a Guarapiranga, ela já tem uma função turística, né? Todo mundo que faz vela na cidade faz ali, né? É que pouca gente conhece, né? Mas se for lá sábado e domingo, é cheio de gente, tá cheio de parques, tem prainha no verão, as pessoas super usam, né? Só para vocês terem uma ideia, os pancadões lá do Cantinho do Céu, fim de semana, infelizmente, né? Mas, dada a possibilidade do lugar bonito, reúne 3.000 pessoas, 3.000 jovens, né? A polícia vai lá, tenta acabar com o pancadão, mas para meia hora e eles voltam, que é assim, é uma coisa bonita, um espaço bonito, né? Então, acho que bem utilizado, a gente tem muita possibilidade de aproveitar essa beleza natural, que não é natural, né? Construída, que são represas,
pelo menos aqui na cidade de São Paulo, né? Aquela orla da Avenida Atlântica, tem lá aquele elemento, né, que é a marina lá do Artigas, que até hoje a gente não conseguiu transformar num tipo um Sesc de vela, alguma coisa assim. Apesar de todos os esforços, o Sesc não se interessa muito por essas áreas mais distantes da cidade. Mas tem um super potencial, né? Muito obrigada, professora Elizabeth. Nataline, gostaria de comentar essa pergunta? Olha, eu queria dizer o seguinte: eu moro em Santo Amaro há muitos anos, né? Minha família é daqui, meus filhos. Eu sou um apaixonado pelas duas represas. E por toda essa região sul que vai eu já tive até lá na divisa da serra, a pé ali no Curucutu, subi e vi São Vicente do outro lado da serra. Eu sou apaixonado por aquilo, já dormi lá naquela região, em pousadas que tem ali, já andei por ali, quer dizer, eu conheço bastante aquilo ali, como vocês também provavelmente conhecem também. E eu estava muito desanimado com a evolução das coisas. Eu achava que a represa ia assorear de vez e acabar com o passar do tempo, até que veio em 2007, 2008, a tal da Operação Defesa das Águas. Veio com tudo, 40 órgãos públicos do Estado e do município, uma parceria, o INCRA, o IBAMA, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado, as polícias. Essa Operação Defesa das Águas fez a Elizabeth França, que é uma das que mais entende de habitação popular, e isso linkado com a questão da preservação, está aqui com a gente, a Beth França, que eu conheço há muito tempo, já tivemos muitas lutas juntos, já brigamos muito entre nós e também nos abraçamos muito quando a gente conseguiu fazer coisas comuns. Eu quero dar esse testemunho aqui, Beth, porque você tem respeitabilidade de todo mundo que tem histórico na luta de habitação em São Paulo. Então, só para mim não me alongar muito, a Operação Defesa das Águas, ela congelou a ocupação dos mananciais. Ela congelou. 2011 para 2012 foi zero de ocupação. Zero. Zero de desmatamento, próximo de zero. Eduardo Jorge era o secretário do Verde, tá certo? E também um outro apaixonado, e foi embora. O negócio fizeram 7.800 desfazimentos. Aí vai dizer, foi só barraco de pobre? Não. O motel Leão de Prata caiu. Eu estava lá quando o prefeito meteu o trator e derrubou o motel na beira da represa. O restaurante Eucalipto caiu, que era tradicionalíssimo. Casas, mansões caíram. Então, caiu coisa de rico, coisa de pobre, coisa de médio. E houve um oferecimento, uma oferta de moradia. Eu conheço um conjunto habitacional ali na divisa de Diadema. Vocês vão lá, acho que são 800 apartamentos, pessoas que vieram desalojadas de áreas de risco do manancial. O governo oferecia, de certa forma. Não sei se oferecia na quantidade adequada, mas tinha uma alternativa habitacional. Quer dizer, não tirava a pessoa e jogava na rua, não era isso. Criou-se a Guarda Civil Metropolitana com 300 homens, super bem equipados, com lancha, voos de helicóptero por cima da mata. Enfim, criaram 9 parques no entorno da represa, 9, hoje estão semi-abandonados. Eu visitei todos agora há poucos dias. Eu e Eduardo Jorge entramos num carro e fomos dos 9. Criou-se aquele parque lá no terreno da Metal Leve, lá na Estrada da Colônia, que é lindíssimo, o Ribeirão Colônia. Né? Então, a Operação Defesa das Águas, ela agiu. Quando mudou o governo de 2012 para 2013, a prefeitura não quis mais assinar o convênio, não quis mais participar. Ela se retirou. E aí o governo do Estado sozinho não conseguia levar a coisa, porque o uso do solo é a prefeitura. A prefeitura, as subprefeituras tinham um papel. Aquele Walter Tesk, que era subprefeito de Parelheiros, ele dava de colete à prova de bala, ameaça de morte toda hora. Eles prendiam o caminhão de blocos que iam construir. Eles fizeram um serviço muito, muito corajoso, entendeu? E aí zerou a ocupação. Gente, a Operação de Defesa, pouca gente sabe disso, zerou. Né? É claro que precisava ter um plano econômico, turístico, de ocupação com outra atividade econômica para a região, porque a região não ia ficar congelada do mundo sem ter. Né? Aí nós criamos aquela coisa da merenda orgânica, formação dos agricultores orgânicos da região. Lá tem muitos, lá tem o ERPAD, tem várias pessoas lá que trabalham produzindo alimento orgânico. A gente conhece, vocês sabem.
Quando a prefeitura saiu fora, acabou a Operação Defesa das Águas. E aí voltou de novo. Voltou de novo as ocupações descontroladamente. Tudo que tinha sido feito praticamente foi reocupado, uma boa parte foi, e o que estava sendo encaminhado parou. E aí, isso está vindo até hoje, gente, porque depois saiu aquele prefeito, entrou outro, e agora que eu estou vendo a Beth França aí ocupando esse cargo, aí talvez, né, o prefeito que está aí, ele me deu um alô, me disse que ele quer retomar a Operação Defesa das Águas. Só que ele precisa do Estado, eu não sei se o governador quer. Porque, entendeu? Eu não sei se o governador quer, se é prioridade. Se não houver interlocução perfeita, as polícias têm que trabalhar juntas. A polícia vai lá depois que o cara desmatou tudo, pô. Não adianta nada. Ninguém vai replantar aquilo tudo. Então, eu voltei a ficar muito desanimado, não é? Porque eu acho. E aí o PCC entrou com tudo. Os negócios lá hoje, gente, são do crime organizado, não é mais loteadorzinho, seu manezinho da esquina, seu chiquinho, ou movimento social, não. É crime pesado. Os caras entram com as máquinas, a prefeitura vai, pega as motosserras, no dia seguinte está todas as motosserras novas de novo lá. A polícia tem medo de ir lá. A polícia não vai lá, vai com muita. Só se for. Porque os caras andam armados. Os caras têm olheiro, andam de motoca para lá e para cá. Os muros dos loteamentos, Beth, não sei se você foi ver, são todos o mesmo padrão de muro, é a mesma fábrica. É deles a fábrica de muro. Os muros são iguais. Ou seja, agora, aquilo que era uma ocupação desorganizada, disso, daquilo, não sei o quê, agora é uma facção poderosíssima, com muito dinheiro e com entrada em tudo que é órgão de governo, inclusive na Câmara. Em todo lugar eles têm a mão deles lá. Eu fiz a denúncia no Ministério Público, entreguei um dossiê secreto enorme, com 74 nomes de agentes públicos. Faz 2 anos e meio, nunca recebi uma resposta do Ministério Público do que está sendo feito. Agora começou a promotoria de coisa pública, os promotores andaram me ligando, mandando e-mail, começaram a investigar. Eu falei para o promotor que me ligou, falei, como é que o senhor vai recuperar aquelas 2 milhões de árvores que foram derrubadas lá? O senhor pode até prender alguém, mas as árvores não vão voltar, as nascentes estão assoreadas. O Ribeirão Caulim virou um esgoto a céu aberto. Era para ser o parque, a Beth lembra, era para ser o parque linear do Ribeirão Caulim, ele cai direto na represa. Eu fui lá, não consegui ficar perto do rio. O rio é um fedor de esgoto dos 3 condomínios que o PCC fez em torno do Ribeirão Caulim. Então, a guerra é muito grande, gente, a gente tem que agir. Desculpa a indignação, né? Mas a sociedade civil, né, e os governos foram omissos durante esse período todo, esses últimos 5, 6 anos, com o que está acontecendo com as áreas de mananciais. E também o povo que está comprando, certo? Porque se não pagar uma prestação, o PCC vai lá e toma o terreno dele a bala, como já aconteceu com pessoas que vieram me procurar. Muito obrigada. Você levantou muitos pontos importantíssimos e realmente, né, a gente vê aí que se o poder público não se organiza e não se une, né, federal, estadual, municipal, realmente o crime organizado, eles se organizam mesmo, né, o crime se organiza. E é muito, muito importante. Eu vou trazer aqui também algumas falas que vêm a calhar com isso, né, a Luciana Travassos diz que é importante que na revisão do PDE pensar em como democratizar a terra fora de mananciais. Para isso, há uma questão chave em demarcar ZEIs nessas áreas, o que costuma ser combatido por alguns movimentos. É necessário discutir isso no processo para diminuir a segregação territorial e diminuir a pressão sobre as áreas protegidas. Participação popular, né, gente? A gente está aqui para isso. O Hélio Camargo falou em lugar da simples proibição da ocupação, que não resolveu, deveriam legalizar a ocupação verticalizada, ambientalmente qualificada e amarrada com a manutenção de áreas arborizadas como parques. A ULN falou, programas habitacionais são fundamentais em uma cidade tão desigual. O déficit habitacional do país é decorrente da falta efetiva de políticas públicas. O governo municipal alardeou o programa habitacional Portas Abertas e até agora nada. Com esses comentários, eu gostaria de passar a bola para falas curtas, por favor, tá? Do Mário. Depois, na sequência, temos o Rogério, inscritos,
E se vocês quiserem continuar mandando aqui, a gente ainda tem alguns minutos. Não temos como ler todas as intervenções e passar a fala para todos, mas os inscritos, por enquanto, Mário e Rogério, 2 minutos cada um, por favor. Só fazer uma sugestão de encaminhamento, Rice, né? Acho que o Rogério vai fazer algum comentário, mas a partir da fala dele, ele já podia encaminhar uma segunda pergunta que está formulada, foi pensada também para os convidados, para daí a gente já abrir um segundo bloco, uma segunda rodada de discussão, para a gente também avançar na conversa e provocar quem está assistindo a também ajudar a gente nas intervenções. Então, o Mário vai fazer uma intervenção, depois o Rogério, acho que tem um comentário, e é pedir para o Rogério, depois do comentário dele, já apresentar a pergunta, Rogério, para abrir o segundo bloco, pode ser? Então, o Mário, né, Rice, agora. Bom dia mais uma vez aí a todos e a todas. Eu estou impressionado aqui com a discussão toda, que não toca no que, a meu ver, é o cerne da questão. A área de manancial, basicamente, deveria garantir o abastecimento de água para a cidade. Conversei sobre isso com o doutor Gilberto no ano passado. O sistema Guarapiranga, ele abastece quase a metade da cidade e fica dentro da cidade, diferente do Cantareira. Então, a qualidade da água, ela está piorando significativamente no Guarapiranga. Sem água, não vai haver condições da cidade e da sua população sobreviver. Estou impressionado que as pessoas estão falando sobre loteamentos e tudo mais. Não tem saneamento. A própria Sabesp diz que sem os títulos de propriedade, ela não pode fazer infraestrutura de saneamento. A gente fica nessa conversa em que a gente não chega no denominador comum e a situação só piora, né? Nós estamos vivendo um ano atípico, segundo aí os especialistas, crise hídrica, enfim. O sistema Guarapiranga, quer dizer, a Billings, o braço principal, o corpo da Billings interligado através do Taquacetuba na Guarapiranga, tem volume de água suficiente, mas a qualidade é completamente insatisfatória. Toda a água do sistema Guarapiranga sai pela barragem da Guarapiranga e vai para uma estação de tratamento de água no Alto da Boa Vista, próximo aí do doutor Gilberto e de outros que estão aqui nos acompanhando. Essa estação não tem condições de tratar toda essa água pela quantidade de poluentes, enfim, minerais dissolvidos e tudo mais que estão contidos nessa água. No site da Associação Nossa Guarapiranga, lá em notícias, vocês vão encontrar o monitoramento que a gente tem feito de forma independente com a professora Marta Ângela Marcondes, da Universidade de São Caetano do Sul, sobre a qualidade da água no sistema Guarapiranga. É assombrosa. A qualidade, a água é contaminada. A doutora Elizabeth estava falando há pouco sobre o uso recreativo da represa. As pessoas deveriam estar sendo recomendadas a não frequentar a represa, porque a água está contaminada. Então, o buraco é bem mais embaixo. Vocês me desculpem aqui a incisão, mas é o que eu estou vendo. Vocês estão discutindo coisas que não estão ligadas à questão fundamental. A área de manancial é qualidade de água. Rogério? Obrigada, Mário. Bom, pegando um gancho em tudo que o Mário falou agora, colocar saneamento, levar saneamento para as áreas de mananciais, isso é uma coisa que é meio complicado. Existe uma determinação, eu fui numa palestra lá do Ministério Público, estava lá o pessoal da Sabesp, Ministério Público e planejadores urbanos e tal, e existe, assim, uma orientação para não colocar saneamento, até porque tem algumas áreas ali nas áreas de mananciais, na Pedreira, principalmente, que tem muita favela, que a Sabesp não tem como passar coletor de esgoto por ali. E tem mais uma outra questão, na hora que você coloca saneamento básico, você põe proteção de nascentes, você faz plantio de árvores, o que você está fazendo? Você está retroalimentando o problema das ocupações, que é onde tudo começa, onde o problema começa com as ocupações. A cidade está se espalhando, está se espraiando, né, está aumentando a mancha urbana e está aumentando a demanda de infraestrutura em saneamento básico e transporte, principalmente. Quem mora ali no Eldorado, onde eu morei, fica na Zona Sul, na divisa com Diadema, você gasta 2 horas para chegar até o centro de São Paulo de transporte público e mais 2 horas para voltar. Quer dizer, então a questão não é
colocar saneamento, colocar posto de saúde, colocar céu, todos esses equipamentos. A questão é que você está ocupando a periferia de São Paulo e está induzindo para que venha mais ocupações e a cidade vai continuar se espraiando. Então, eu tenho uma pergunta para a Elizabeth. Tem um vídeo aí no YouTube da professora Raquel Ronick, onde ela diz que as operações urbanas geraram um fundo aí de 2 bilhões e 890 milhões que tem em caixa. Esse dinheiro está lá em caixa da prefeitura. Então, assim, o que impede que esse dinheiro seja usado especificamente em um programa específico para atender as áreas mananciais, mas não para construir habitação lá nas áreas mananciais, mas trazer a periferia para dentro de São Paulo, condensar a cidade ali nas áreas ociosas próximas do centro, que a gente sabe que existem áreas ociosas, e que está previsto no plano diretor a ocupação dessas áreas, não é que é onde a gente tem que fazer adensamento urbano. Não é nas áreas mananciais que você tem que fazer ZEIS, você tem que fazer ZEIS junto aos eixos de transporte, que são as linhas de metrô e trem, os corredores de ônibus, e nas áreas ociosas ali perto do centro. Quando foi feita a operação urbana Água Branca, operação consorciada Água Branca, teve um concurso de arquitetura muito legal, tem um projeto, está lá, a gente tem algumas imagens, não sei se o Walter vai poder colocar, mas, enfim, foi feito um projeto de arquitetura muito bacana lá, com céu, com posto de saúde, com habitações, muito legal e tudo, só que não foi construído. Então, Elizabeth, como você é da área da habitação e é do governo, eu queria saber qual é o grande entrave. Bom, esse aí é o Parque dos Búfalos, vocês estão vendo. Essa imagem é do Parque dos Búfalos, lá no Jardim Apurá. Tem uma outra imagem, é a última imagem, Walter, a última, número 5. Então, esse é o projeto de arquitetura que era para ser construído ali na Água Branca. Aqui embaixo você tem o Rio Tietê aqui. Não foi construído. Então, Elizabeth, qual é o grande entrave para essas coisas serem feitas, para trazer a periferia para dentro da cidade? A gente tem que pensar em condensar a cidade de São Paulo, porque esse é o maior problema da cidade, foi o espraiamento da mancha urbana. Se você levar conjuntos habitacionais lá para a periferia, você está gerando demanda de infraestrutura em transporte e saneamento. Aqui na Água Branca, não, você já tem tudo isso aí pronto, você tem linha de metrô, de trem, tem corredor de ônibus, está próximo do centro, e já tem a infraestrutura de saneamento urbano. É com você, Elizabeth. É para eu falar? Isso. Seria importante. Veja, Rogério e Mário, às vezes a gente parece que tem soluções simples para resolver o problema de uma metrópole de 12 milhões de habitantes, né? E uma região metropolitana de 25 milhões de habitantes. Não existe a menor chance de nós tirarmos as famílias que moram na Zona Sul, nos mananciais, que chegam a gente tem lá 1 milhão e poucas pessoas morando, dividido por 4, a gente precisaria de 200 mil unidades para trazer essas pessoas para o centro, conforme alguns propagam. Nós fizemos um estudo na região central, levantando vazios ociosos, prédios ocupados. Você tem ali a possibilidade de construir 10 mil unidades. Além disso, existe uma coisa que é a HIS. Nem todo mundo que mora nos mananciais quer vir morar no centro da cidade. Eu acho que a gente tem uns pensamentos meio assim, que a gente não leva em conta. As famílias que moram nos mananciais, elas estão na 4ª geração. Avô, às vezes tem até bisavô, avô, pai, filho. Não é assim, a gente destrói a rede social e traz todo mundo para morar no centro, num apartamento de 20 metros quadrados. Então, eu acho assim, as soluções não são simples, como alguns estudiosos falam. As operações urbanas, como você citou, a Água Branca, ela tem cerca de 800 milhões em caixa, esse conjunto vai ser construído, só que esse conjunto já tem demanda, são das favelas da região da Água Branca, e a operação urbana estendeu um pouco ali para algumas favelas da região norte e depois do Rio Tietê. A operação urbana Água Espraiada, que o Natalino também conhece bem,
os recursos que entrarem são eram 10 mil famílias, hoje devem ser 20 mil, morando ao longo do córrego Água Espraiada. E a Operação Faria Lima também atende as favelas ao longo, né, ao longo não, mas que estão no perímetro e ampliado da Faria Lima. Então, não é tão simples assim. Eu acho que na revisão do plano e na criação de novas operações urbanas, nós poderíamos, por exemplo, na nova operação do Jurubatuba, constituir o fundo habitacional, onde você pudesse aí atender as famílias dos mananciais. Eu já estou até dando algumas ideias lá para que isso ocorra. Você tem um fundo para atender essas famílias. Agora, as famílias que moram nos mananciais, a gente tem que separar. Existem aquelas que moram há séculos, que têm suas famílias, que vão se ampliando, e existe o que o Nataline fala melhor do que eu, que é essa ocupação totalmente violenta, de grupos poderosos aí, de traficantes, e sei lá mais o que piorou muito, na minha opinião, de quem conhece bem a região. Eles são muito violentos e a gente está estudando como combater isso. Então, você urbanizando uma favela e não deixando mais o esgoto cair direto na represa, ir para coletor, dando a infraestrutura, você transforma aquilo em bairros. A gente tem vários exemplos. E as famílias que têm área de risco, dentro de córrego, área de deslizamento, elas podem ir para pequenos conjuntos na própria área de mananciais. Mas é muita gente, não dá para a gente ter esse sonho do plano diretor estratégico, todo mundo vem morar nos eixos estruturadores na região central. Não tem a menor chance, o eixo estruturador Rebouças, não tem uma habitação social ali construída com os 40 mil novos empreendimentos que estão crescendo ali. Ele não favoreceu a baixa renda. Então, eu acho que a gente tem que, na revisão, pensar em algum instrumento especial para atender as regiões que precisam ter habitação ali na região sul e também pensar na região norte, porque nós estamos correndo o mesmo risco. Eu só queria dizer, eu acho assim, a gente não pode tratar essa invisibilidade brasileira, essa pobreza brasileira, que em 2022, se tivermos censo, vai chegar a cerca de 70 milhões de pessoas morando em assentamentos precários, desse jeito nos planos diretores. Tira daqui, põe ali. Não é assim, a gente precisa levar empregos para a Zona Sul. As pessoas não precisam se deslocar lá 3 horas na Belmira Marina, em Boimirim. Então, eu acho que a gente tem que tratar, na minha opinião, né, eu não sou muito fã desses planos diretores generalistas aí que a gente tem na cidade de São Paulo, com mais carinho os mais pobres. Não dá para dizer, seu João, Dona Maria, o senhor vai mudar agora para um apartamento ali no centro de 30 metros quadrados. O seu João tem 5 andares, mora um filho, 2 filhos, 3 filhos. As pessoas também têm carinho pela área. O pessoal que mora na Billings, eles têm um super carinho pelaquela área, eles não querem que ela seja destruída, eles entendem a importância dos mananciais. E eu acho que os nossos planos diretores nunca tratam essa invisibilidade com a menor generosidade, né? Então, fica eixo estruturador, vai ter crescimento aqui na Itaim, se vai ter prédio alto no Itaim. Eu, sinceramente, eu não tenho o menor interesse nessas coisas. Eu acho que a gente deveria voltar o plano diretor para as áreas mais necessitadas da cidade, né, que são as da Zona Sul, do extremo da Zona Leste e na Zona Norte. Obrigada pela fala, professora Elizabeth. Importante, né, pensar o lado social também, né, humanizado, né. Gostaria de ouvir também a fala da Raíssa e do Nataline, se possível, respondendo essa questão. Depois eu vou ler alguns comentários do chat e passar de novo a bola para o Rogério direcionar perguntas. Na verdade, sim, Mário, na verdade, tanto a professora Elizabeth quanto eu falamos também dessa questão das águas, né? Ela primeiro trazendo a lembrança do Plano Municipal de Habitação, que se pautou nessa questão dos recursos hídricos, das bacias, até a professora Luciana aqui no chat complementou que o Comitê de Bacias do Alto Tietê precisa da participação popular, precisa estar alinhado com as demandas
das mais diversas áreas da metrópole, então a gente não tem como desconsiderar essa questão, ninguém consegue fazer isso, né? E eu comentei também que não é uma questão que está restrita, a poluição das represas, ela é uma consequência também de outras áreas de contribuição, né? A gente não está falando só das favelas, a gente não está falando só dos assentamentos precários, tem várias áreas de contribuição e muito vagarosamente isso tem sido produzido, assim, um pequeno parênteses só de uma cidade que eu tô dentro da gestão agora e conheço e vejo como é que tem acontecido. A Sabesp, há 40 anos atrás, se comprometeu a tratar todo o esgoto de Taboão da Serra até 2012. Chegou 2012, eles não tinham tratado nem, sei lá, acho que nem 30 ou 40%. E aí se comprometeram a terminar em 2020. Também não terminaram. O que leva a Sabesp a não fazer isso? O que leva a Sabesp a ainda, e eu concordo, a Marlene fez algum comentário interessante aqui no chat também, comentando a questão sobre existem outras alternativas de esgotamento que precisam ser colocadas. O Rogério também falou, se a Sabesp intervir com as alternativas que ela conhece, ela vai consolidar a mesma ocupação. Mas será então, não dá para a gente fazer alguma questão isso, levando o princípio de ecologia, de sustentabilidade, que permita um assentamento não ser tão precário, né? Então, a gente colocar um projeto de urbanização de favelas que tenha etapas de acontecimento, enquanto isso vai se discutindo qual é o futuro, se quem quer ficar ali, quem não quer, enfim, precisa ter um olhar atento a essas áreas. Eu concordo que o plano diretor e principalmente os planos de bairro, os planos a nível de subprefeitura, precisam ter escalas de planejamento para poder atuar realmente, efetivamente, conhecer o território. A Beth sabe, eu tenho uma certa resistência à revisão do plano diretor nesse momento, por várias questões. Não discordo da necessidade, mas eu tenho medo, enfim, das questões de como a gente vai efetivar a participação, como isso vai ser colocado. Mas eu acho que é uma questão que a gente vai, né? O novo normal tem nos ensinado também a como planejar com essas condições. Enfim, não dá para se omitir em fazer. Acho que os projetos têm que vir e a gente tem que estar junto da população nas suas necessidades. Então, eu acho que jamais entender que foi tomada uma decisão de que as represas abastecerão a nossa água, e é o que a gente está bebendo. Eu concordo com o Mário, é uma questão do copo d'água que você bebe, é uma microescala. Mas é uma questão que vai para além também só das áreas de mananciais, mais uma vez. Quem acaba ocupando o fundo de vale tem algumas razões para estar ali, como a Nataline colocou no começo. Há alguns anos atrás, era uma indução por loteadores clandestinos, era uma indução por ocupações com muita precariedade fundiária e tal. E hoje também tem a mutação pesada do crime organizado. E não vamos nos omitir, gente. O crime organizado tem seus representantes na Câmara, tem sua influência dentro de instâncias muito grandes de poder dentro da Câmara. Então, é uma questão de ocupação dos espaços da nossa parte também, né? E entender que não é uma questão simples. Obrigada, Raíssa. É muito importante, né? Sabemos que não é uma solução única que vai resolver. Nataline, palavra com você para responder essa pergunta. Pois não, eu acho que o Mário ele fez uma intervenção que eu tenho feito sempre, quando as pessoas falam, mas aonde que as pessoas vão morar? Eu digo, mas não adianta morar se você não tem água para beber, para cozinhar, se você não tem água para tomar banho, certo? Se você não tem umidade do ar, você vai morar num lugar seco, no deserto, porque se continuar do jeito que vai, a represa acaba. A represa está sofrendo, a represa está doente. Eu tive há 15 dias atrás, andando na orla da Guarapiranga, vocês veem, a água é um caldo escuro. A água da Guarapiranga, que a gente entrava numa boa, hoje não dá para entrar. É um caldo escuro. A quantidade de poluição que veio para Guarapiranga aumentou demais. Né? A represa está doente, está sofrendo, e cada vez ela vai sofrer mais. E não é só o problema da poluição, gente. A poluição é gravíssima. Tanto a poluição... Eu falei do Ribeirão Caulim, eu podia citar aqui 10, 12 locais que a gente visitou e viu a transformação do Riozinho Limpo para um esgoto a céu aberto por conta do aumento dos condomínios e do loteamento criminoso, etc., jogando esgoto
daquilo que vai para a represa. Agora, esse é um aspecto. No nosso dossiê, se vocês olharem, tem uma engenheira florestal que nós contratamos, ela fez a análise de 11 áreas. Viu, Beth? 11 áreas. Viu, Raíssa? E vocês todos. E ela mostrou que quando você derruba a mata e você movimenta a terra para lotear, você assoreia as nascentes. Visitem o sítio Irma, lá na Estrada de Colônia, 3.500. Tem 2 nascentes enormes, já formam um lago, logo assim no começo das 2 nascentes. Aquelas nascentes, eles vão fazer 1.000 lotes lá, gente. 1.000 lotes lá. Eles vão fazer 1.000 lotes. Agora deu uma parada, que a Justiça deu uma interrompida, por conta de toda a nossa mobilização. Mas eles vão derrubar na Justiça. O Clube de Regatas Tietê, que foi aquele Manolo que loteou, lembra do Manolo? Foi morto pelos comparsas dele numa disputa de dinheiro de venda de lote. Foi assassinado lá, na luz do dia. Ele loteou o Clube de Regatas Tietê, hoje deve ter mais de 1.000 casas. São casas de pobre? Tem casa de 200 metros quadrados, gente. Eu sobrevoei ali, eu sobrevoei aquela região toda, eu vi. E também, pessoalmente, eu fui lá pessoalmente, fui entrar. Tem segurança na entrada do condomínio, pessoal. A segurança botou a mão na cintura, o revólver estava ali. Quer dizer, como diz, entra que a gente mata. Ali tinha uma mata nativa na beira da represa do clube, do espólio do Clube de Regatas Tietê, que uma associação desse Manolo comprou, derrubou tudo. Eu andei lá, quando foi derrubado, eu andei lá, tinha árvore de 1,5 metro de diâmetro, que eles serraram e jogaram no chão. E agora tem 1.000 casas lá, aproximadamente 1.000 casas. É casa de pobre, miserável? Não é, uma classe média até mais para cima que comprou ali, porque é acessível o terreno, entende? Eles vendem por um preço abaixo do mercado. E aquilo, as nascentes vão para o espaço. Além de você poluir, você mata as nascentes. De onde vem a água da represa? Ela vem de alguns rios, como o Ibuguaçu e alguns outros rios, são 5 ou 6 rios, e aquelas nascentezinhas todas, aquela região toda, que vão vertendo água e vão correndo para a represa. Quando você loteia e derruba a mata, assoreia as nascentes, isso é natural. Isso é o que acontece. Então, eu acho que nós estamos no momento. Então, eu não vou falar mais, mas eu queria só terminar dizendo o seguinte: o que tem que ser feito? A discussão é muito importante. Mas se continuarmos discutindo, nós vamos ver a represa acabar. Nós estamos vendo a represa acabar enquanto a gente discute, gente. O governo, nós temos que ir para cima do governo, municipal, estadual e federal. E os órgãos de justiça, Ministério Público, Tribunal de Justiça, as polícias que estão praticamente quase que coniventes com essa criminalidade toda. Para quê? Não é para tirar aquele 1,5 milhão de pessoas, como disse a Beth, isso é inviável, é impossível. Não existe isso, é sonho de uma noite de verão. Tem gente que mora ali há 60, 70, 80 anos. É você parar com o que está acontecendo agora. A velocidade, quando a gente lançou o dossiê, o primeiro dossiê eram 90 áreas. Alguns meses depois, era 160 áreas. Hoje eu digo para vocês, tem mais de 250 áreas de derrubada ali. Então, a velocidade deles é muito... Enquanto a gente conversa, eles vão derrubando. E aí, o que tem que fazer? Barrar ação policial, ação de prevenção, barrar. Não deixar mais derrubar nada, ir para cima. Congela. E aí, enquanto congela, nós vamos vendo como é que nós vamos fazer com quem comprou, com quem loteamento novo, habitação para onde vai ser. Tem que ser um processo tudo junto. Mas se a gente não for para cima e falar, chega de derrubar, minha gente, é PCC, dane-se, prende. Os telefones dos que vendem, está em tudo que é poste de parelheiro, gente. Eu mandei um funcionário meu lá, ele não comprou porque não foi comprar, ele foi só especular. O cara ia vender o lote para ele. Está entendendo? Então não prende porque não quer. Que papo furado é esse que não sabe quem é? Aí veio o secretário do Estado de Meio Ambiente lá, o secretário falou, não, nós já fizemos 500 multas. Multou quem para carapalho? Já viu o PCC pagar multa na vida, meu Deus? Você manda a multa para quem? Bom, desculpa a minha indignação, mas eu já estou por aqui de falar, de denunciar,
certo? E eles continuam derrubando e rindo da nossa cara e ameaçando a gente. Tá Verdade, certo? Então, Natalina, a gente acompanha a sua luta. chegou o momento de São Paulo preservar sua água. Essa represa dá água para quase 5 milhões de pessoas. E ela está morrendo por causa disso, na nossa vista, nos nossos olhos. Me perdoe, viu? Me perdoe, eu peço perdão, viu, Chicão? Eu peço perdão, Rogério, mas é o sentimento que eu tenho de absoluta impotência diante das forças do mal que atacam a natureza, certo? E dão uma solução criminosa para o problema de moradia, poderia ter outro encaminhamento e outra solução. A natureza e as pessoas mais vulneráveis, né, Nataline? A gente compartilha da sua revolta também, aqui, né, no fórum a gente compartilha desse sentimento e vamos na luta, tentando na resistência. Rogério, eu vou te pedir para fazer a pergunta, mas bem rapidamente, e a gente está ficando sem tempo, né? A gente já prolongou bastante, então, uma pergunta rápida, todos os convidados, por favor, responderem rapidamente, para a gente já ir para as considerações finais, tá bom? Obrigada. Ok. Bom, quando eu falei de trazer população para morar no centro, não quis dizer assim de desfazer laços sociais, essa coisa toda. Eu acho que laços afetivos, sociais e familiares a gente desfaz e refaz novamente. Eu sou do Nordeste, quando fui para São Paulo, eu desfiz todos os laços que eu tinha aqui, agora voltei para o Nordeste, estou refazendo os laços que eu tinha aqui. Quer dizer, quando você muda de bairro em São Paulo, é como se mudasse de cidade, é a mesma coisa. Então, você vai refazer os laços novamente onde você for morar. Mas eu queria perguntar para a Elizabeth sobre a OIDA. Como é que está a ação da OIDA? O que a OIDA pode fazer no sentido de prevenção, para que não venham mais a ocorrer mais desmatamentos, tanto na grande escala, que o Natalino está falando do crime organizado, como na pequena escala, na escala individual, dos caras que querem construir lá a sua casa, mas eles vão ter que derrubar mata para fazer isso, para ocupar o solo, né? Isso acontece lá no Eldorado, onde eu morei, continua acontecendo. Agora, nós estamos conversando aqui agora, se vocês forem lá na Zona Sul de São Paulo, lá na Pedreira, vocês vão ver o trânsito de caminhão e betoneira passando para lá e para cá, é uma coisa assim impressionante. O comércio de material de construção ali está bombando, vocês não tenham nenhuma dúvida disso. E a gente está no meio de ainda que mal comparando, uma pandemia de desmatamento, de ocupação brutal ali nas áreas mananciais, e a gente não consegue agir. Porque uma característica que a gente tem em São Paulo, a gente discute um assunto assim até a exaustão, é muito bom, né? Lógico, gera informação, gera conhecimento, gera estatística, gera tudo mais, mas a gente tem uma dificuldade assim imensa de dar o primeiro passo na busca da solução do problema. Então, eu acho muito importante isso que o Natalina acabou de falar. A gente precisa de uma moratória nas áreas de mananciais, urgente, precisa parar com aquele comércio de material de construção nas áreas de mananciais. É uma coisa que não se justifica. Como é que você cria uma área de proteção ambiental e deixa a instalação de comércio de material de construção num lugar desse? Para a pessoa construir, ela vai ter que aprovar o projeto dela na prefeitura. E não vai aprovar, porque são lotezinhos pequenininhos, a prefeitura não vai aprovar nem CETESB, nem nada. Então, Elizabeth, como é que está a ação da OIDA? O que a OIDA pode fazer nesse sentido? Pelo menos mitigar o problema, porque é gigantesco, gente. Vocês não fazem ideia as palavras do Natalino são muito duras, mas ele tem razão, ele está coberto de razão. O problema é muito grave. Bem, sobre a OIDA, ela foi reforçada, né? Agora o secretário Marcos Penido coordena a ação. Ela está bastante ativa, tem tido muito desmanchamento de apreensão, e o prefeito agora também, ontem mesmo, como eu comentei, estabeleceu um novo grupo para reforçar a atividade no município, mas lembrando, né, esse tipo de crime que ocorre, o Ministério Público precisa atuar bastante, né? São crimes que o Estado intervém, o município mais ou menos, que imagina um fiscal em Parelheiros, né? E combatendo essa estrutura toda poderosa. Então, existe a necessidade de reforçar as estruturas municipais de todos os municípios, não é só em São Paulo que isso ocorre, né? Vamos também deixar claro aqui, todos os municípios da região metropolitana têm esse mesmo problema.
O Estado está com uma OIDA bastante organizada agora, até acho que esse trabalho aí do Natalini ajudou bastante para alertar para isso, e a gente está pensando em ter uma atuação junto ao MP, porque trata-se de crimes, então é importante também participar. E acho que a sociedade civil tem muito a colaborar, né? Porque quando a mídia bate num assunto, alerta, né, para os gestores e colabora bastante. E a mídia, em geral, né, não tem muita noção do que é morar numa região mais distante, ser pobre, né? A gente tem, você pega o jornal aqui, não se fala nisso, né, pobreza urbana. Então, a sociedade civil colabora muito nesse sentido, né, de divulgar, alertar, tornar isso um problema da cidade, como diz o Natalini, porque nós estamos falando que podemos perder um importante manancial. Não tanto a Billings, mas acho que especialmente a Guarapiranga, né, que hoje está com a qualidade da água bastante afetada. E isso tem que se tornar um problema da sociedade paulistana, né? Não são só os pobres que vão ficar lá sem água, os ricos e a classe média também ficará. Então, eu insisto, a gente passa todo esse período de discussão do plano diretor discutindo, vai ter prédio alto no miolo, o eixo estruturador, não sei o quê, e não se fala uma palavra sobre a questão dos pobres da cidade de São Paulo. Como é que a gente resolve essa questão? Como é que a gente leva trabalho para eles não se deslocarem? Como é que a gente enfrenta o problema da habitação? A gente teve aí um programa federal que gastou quase R$1 trilhão no Minha Casa Minha Vida, mas só gastou 20% para os mais pobres. Então, está tudo errado, né? Nunca pobre é prioridade nesse país. Agora, a gente tem esse momento aí da revisão, eu acho que a sociedade civil colabora com isso, né? Alertar, vamos incluir essas demandas dos mais pobres no plano diretor de uma forma de aceitá-los como parte da nossa cidade, já que chegam aí a 30%, 40% da população, e alertar também para a necessidade de impedir, né, combater o crime, que não é uma coisa fácil, né? A gente sabe que se expandiu, né, pela sociedade, pelas nossas cidades de uma forma, sei lá, né? Eu realmente, eu acho que mudou muito, viu, Natalini? Antigamente, você tinha ocupação, tinha lá o crimezinho local, eu nunca tive nenhum problema em entrar numa área de baixa renda, tal. Hoje é muito diferente. Nossas assistentes sociais são sequestradas, todo dia tem um sequestro, é muito diferente. E só para fechar minha participação, numa outra oportunidade aí que vocês acharem interessante, eu acho que seria importante vocês conhecerem os projetos que a prefeitura está fazendo na área, que também mudaram. A gente está com uma preocupação ambiental de proteção das represas, essa questão do assoreamento, das subbacias, né, proteger a subbacia inteira. A gente está tendo muito cuidado com isso também, então acho que era importante vocês conhecerem e opinarem sobre isso. Muito obrigada, Elizabeth. Até ia levantar essa questão, né? Não temos somente os planos de bacia maiores, como o CETESB, SABESB, mas os comitês de bacia, né? Mas a própria Prefeitura de São Paulo tem estudos e projetos para microbacias que colaborariam para todas as áreas de mananciais, áreas hídricas, né, da cidade de São Paulo, e por que elas não são aplicadas, né? Então, eu gostaria de pedir, muito obrigada, viu? Só, Riciane, desculpe, nós aplicamos os estudos, todos nossos intervenções são baseados no nosso trabalho de subbacias, tá? Sim, eu sei, eu acompanho os cadernos de drenagem, inclusive, com a FCTH, né? E a gente quer ver isso executado, né? Implantado. Então, vamos ver se daqui para frente a gente cada vez mais consegue ver esses projetos implantados, que ajudaria muito, principalmente na questão social, né? Que tem que ter, que não é só a moradia.
Eu gostaria de agradecê-la e pedir... Estou à sua disposição, se vocês quiserem Obrigada. marcar um encontro para a gente apresentar, Seria fiquem à muito legal. vontade. Eu gostaria de pedir para a Raíssa e o Nataline comentarem rapidamente e já fecharem a fala, que depois de vocês a gente só vai abrir para algumas pessoas que pediram fala e a gente vai encerrar. A gente já ultrapassou um pouco o nosso limite, então para vocês serem breves e já encaminhamos para o final, tá bom? Eu vou falar bem brevemente, aí deixo um pouco mais de espaço para o Nataline. Quero agradecer novamente e reiterar aquilo que eu coloquei na primeira fala, né? Eu acho que o fórum tem uma importância muito grande de reunir diferentes ideias, diferentes pontos de vista, e em atuar em dois sentidos. Um, nessa cobrança da questão legislativa, enfim, acompanhar como se coloca, e também pensar projetos, formular um futuro para que essas áreas dos mananciais, essas ocupações urbanas, elas tenham compatibilidade, tanto com essa intenção de ter água para todo mundo, água boa, água de qualidade, quanto com áreas de lazer, áreas, enfim, que aquela urbanização ali se dê de uma forma cooperativa com a natureza, e eu acho que o fórum reúne muito conhecimento para isso ser feito. Então, realmente vamos continuar debatendo aqui na estrutura do fórum, o que isso pode avançar nesse sentido, e fortalecer cobrança da própria gestão, como se fortalece a atuação dos fiscais, como é que o plano diretor participativo vai ser efetivamente participativo, como ele vai se colocar nos territórios, como ele vai chegar, como vão ser as câmaras de discussão, enfim, como vai ser esse processo todo. Acho que a questão, para muita gente sabe que a questão das pessoas mais pobres é considerada, mas como que essa voz aparece dentro dos planos, né? Isso, todos os planos a gente tem que ficar em cima. Então, eu agradeço a todos vocês e espero que a gente possa reunir em breve. Ok. A gente fala muito da Amazônia e tem que falar mesmo, né? A gente está tentando trazer a Greta no Brasil. Assim que a pandemia der uma chance, temos um contato lá para ela vir e andar de barco pelo Rio Amazonas e depois vir a Brasília fazer uma agitação psicomotora em Brasília em defesa da Amazônia. Eu acho que vai acabar dando certo isso aí. É muito difícil, porque ela é muito requisitada e é um grupo muito difícil de lidar, mas está andando bem essa questão aí. Deus queira que dê certo, defesa da Amazônia. Mas nós temos aqui a nossa mini Amazônia, né, que está sendo também jogada no chão. E não é só São Paulo, como disse a Beth. Eu tenho um pequeno sítio em Itapecerica, eu estou brigando com 3 ou 4 bandidos que estão em torno do meu sítio, derrubando tudo. Itapecerica está indo para o chão, Imbu está indo para o chão. Está indo para o chão, gente. Vai lá olhar para vocês verem, eu acho que vocês vão lá, né? Está indo para o chão. A nossa mini Amazônia aqui está indo para o chão. O tal do cinturão verde está ficando cinza. Entendeu? Infelizmente, e a nossa cidade, que é onde a gente tem mais jurisdição, se a gente não correr a acudir, vai acabar a mata. Vai ficar só os resquíciozinhos ínfimos. O metrô acabou de fazer uma barbaridade lá na Vila Têxtil, na Aricanduva, derrubou a metade de um bosque que o povo tinha plantado com as próprias mãos. Foi lá e derrubou 150 árvores de 300 e poucas que tinha. Quer dizer, o próprio poder público ele não tem sensibilidade para proteger o que precisa ser protegido, né? Então, é uma luta muito difícil. E eu acho que vocês são pessoas do bem, que têm vontade de fazer, que têm feito. Nós vamos agora entregar o Parque Augusta, a prefeitura vai entregar. Foram 20 anos de luta, saiu até sangue ali, aquele Parque Augusta, né? Tem um outro parque que vai ser também encaminhado aqui na Zona Sul de São Paulo. Tem alguns, parece que são 8 parques que a Secretaria do Verde está planejando, e agora o Parque dos Búfalos entrou também diz que entrou no radar. O Parque da Vila Leopoldina, lá o Orlando Vilas Boas, até lei minha, está sendo reformado, né, vai ser entregue em agosto. Então, tem também algo, mas isso a gente já tinha, né? O problema é não deixar destruir o que a gente, né, o que está sendo destruído. Quer dizer, é ganho, mas não é, na somatória não é um balanço muito positivo. O balanço é negativo para quem quer defender o verde, o meio ambiente, as matas. Eu termino aqui, viu, agradecendo muito a oportunidade. Peço mais uma vez desculpa pela minha emoção, mas depois de uma certa idade a gente não tem mais trava na língua, né? Bate, não consegue, fica nervoso mesmo. E é uma indignação cívica da minha parte, viu, gente? Essa indignação não é para mim, é para quem vem aí para frente, as novas gerações. A água precisa da água, precisa do verde,
precisa do ar, precisa de viver com qualidade, com sustentabilidade, e a nossa luta é essa. Agradeço muito, cumprimento mais uma vez a Raíssa, né? Pessoa tão jovem, tão comprometida, e cumprimento muito a minha querida, estimada Elizabeth França, que eu conheço há tantos anos, e eu vou repetir aqui, falei no começo, é uma das pessoas que mais entende de habitação em São Paulo, em particular habitação popular, tem um compromisso enorme com a questão pública. É preciso dizer isso. Às vezes a gente está em momentos diferentes, mas a gente tem que saber, né? Aplauda quem sorri, trazendo lágrima no olhar. Esse é o meu versinho que eu levo para o resto da vida. Chicão, Rogério, Luciane, todos vocês, doutora Renata Esteves, um abraço para todos, um bom dia, e vamos à luta, continua. Abraço. Muito obrigada, muito obrigada. Ficamos muito contentes com a participação de todos. Eu vou abrir aqui para duas pessoas que solicitaram fala. Primeiro a Luciana Travassos, e depois a Carmen. Eu peço só que vocês sejam breves, e depois eu vou finalizar. Então, muito obrigada. Vamos lá, pode falar, Luciana, por favor. Tá, bom, primeiro obrigada por abrir a fala e obrigada também pelo debate. Eu só queria falar muito brevemente, né, eu fui coordenadora do GT Mananciais no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê na última gestão, agora eu sou vice-coordenadora, e a gente tem feito um trabalho, um esforço coletivo de poucos membros da sociedade civil que hoje estão lá no Comitê de Bacia, pela ampliação da participação da sociedade civil, né? Durante algum tempo, os últimos, digamos, uma dezena de anos aí, o comitê ficou esvaziado dessa participação da sociedade civil mais ampla, né? Ele não estava esvaziado, e muito menos esvaziado do ponto de vista da política, mas a sociedade se retirou, os subcomitês não estavam funcionando, né? Então, esse ano a gente foi capaz de retomar os subcomitês. Então, convido a todos vocês para participar, nem que seja como ouvinte, porque os subcomitês já foram muito importantes, né? Foram importantíssimos na construção das leis específicas, e um dos trabalhos que o subcomitê agora é de avaliação dos PDPAs, né? Os planos de proteção e desenvolvimento, né? Desenvolvimento ambiental, agora esqueci a sigla do PDPA, mas a gente vai fazer uma avaliação dos PDPAs para subsidiar as novas leis específicas, né, a revisão das leis específicas. E esses debates que foram colocados aqui são essenciais de serem levados lá, né? A gente tem tensionado muito o Estado, né? As próprias tensionamento que a gente fez no ano passado levou à constituição dos GFIs, né, dos grupos de fiscalização integradas, e da gente conseguir pegar uma verba que estava sobrando lá do FEIDRO para estruturar os GFIs, né? Então a gente conseguiu, a FABAT mesmo, né, a Federação de Bacia, conseguiu fazer um projeto para estruturar os grupos de fiscalização integradas que começaram a acontecer em ano passado. Então, convido vocês a acompanhar como ouvinte, né, se aproximar lá do Comitê de Bacia, porque tem sido muito importante uma participação mais diversa dentro do comitê, que estava absolutamente só na mão da Fiesp e das Ciesps, e aí a gente está tentando trazer uma voz um pouco mais diversa, né? E aí, Nataline, lá de Itapecerica tem bastante gente, viu? Adriana Abelhão e vários parceiros lá de Itapecerica que estão trabalhando com a gente lá no comitê. A própria Raíssa também é uma das representantes, tá? Só isso, obrigada. E, por favor, venham, que a gente está precisando muito de vocês. Obrigada, Luciana. Carmen, gostaria de falar? Não estamos te ouvindo, Carmen. Acho que ela teve algum problema lá. Bom, então eu vou. Se você quiser entrar, Carmen, der tempo. Tá me ouvindo? Agora sim, pode falar. Então tá. Não, então, a gente sabe que a gente está com problema nas áreas, enquanto áreas verdes, né? O problema de recursos hídricos, né? E eu vejo que não é só os mananciais, quer dizer, assim, o foco está nos mananciais, mas eu acho que é uma coisa mais macro, né? É como se fosse uma onda. E aí eu vejo questões e aí colocando
sobre o que a gente está passando, né? Porque a comunidade está passando por um projeto habitacional. A gente conhece a Elizabeth, né? Lá da Viela da Paz, e eu acho que, assim, enquanto poder público e Secretaria de Habitação, eu acho que precisa mudar o olhar nas questões, não só nos mananciais, sobre questões de projetos de moradia, ou que se trabalhe a sustentabilidade, mas que seja uma coisa que em outras regiões aconteçam, porque a gente tenta muito inserir isso no projeto de urbanização da comunidade, tanto de captação de água, outras energia solar, outras questões, e a gente não conseguiu implantar. Infelizmente, a gente está tentando agora, né? Depois que os apartamentos são entregues, a gente está tentando fazer esses projetos de sustentabilidade, porque, assim, se você coloca a captação de água, menos de chuva, aliás, menos água que vai ser usado, isso fortalece, quer dizer, ajuda a minimizar o problema dos mananciais, né? Quanto à questão das EIs, que elas sendo demarcadas, se cria os conselhos gestores. E aí eu acho que, assim, para criar os conselhos gestores, então tem que ter já definido o projeto e efetivado o projeto habitacional, porque muitas vezes o conselho gestor tem muita dificuldade, né, da sociedade, a parte da sociedade civil, a comunicação com o poder público. E se não existe essa comunicação, ele acaba esvaziando, ele acaba paralisando, né? Então, acho que precisa mudar esse olhar, né? E, assim, uma outra coisa que eu queria dizer é que aqui na Vila Sônia, a gente também... Só para você finalizar rapidamente, desculpa. Então tá. Só a questão, só para falar que aqui existia também, um tempo atrás, a Operação Urbana Vila Sônia. E, assim, tinha muitos erros no projeto e assim, infelizmente, esses erros não foram revistos, ele simplesmente foi paralisado, né? E aí o que a gente viu que a questão do adensamento, a questão foi sendo feito, acabou se construindo um mega metrô com rodoviária, com terminal, e assim, está se expandindo, a especulação imobiliária está se expandindo, e o que acontece é que as comunidades da região acabaram ficando sem os recursos que viriam da operação, e mais a questão também das construtoras terem a obrigação de trabalhar essa questão do saneamento básico e dos recursos hídricos. Quer dizer, está acontecendo o adensamento, mas sem essas prioridades, né, efetivadas. É mais ou menos isso, que foi muito pouco, aí não deu para detalhar. Infelizmente, assim, a gente gostaria já de passar um dia inteiro aqui, né, conversando, ouvindo todo mundo, lendo as mensagens. A gente agradece muito. Nós do Fórum, eu gostaria, inclusive, de convidá-los aqui a deixar os telefones. Quem quiser participar dos nossos grupos, temos grupos do WhatsApp, temos grupo no Facebook, temos Instagram. Para quem quiser acompanhar, temos também um blog, né? E para acompanhar e participar com a gente. Como todos aqui falaram, e muito bem, levantamos muitas questões, a gente poderia aqui ficar discutindo durante horas, e mais do que isso, né? Criar estratégias para ir para a luta, assim como a Nathalie vem fazendo e nos inspirando, a própria Elizabeth aí com seu trabalho, a sua luta em prol da sociedade civil, mais dos vulneráveis, né? A Raíssa, que está sempre atuando também na questão habitacional, na questão dos mananciais. Muito importante cada fala de vocês. Então, eu peço, por favor, que se inscrevam
no nosso WhatsApp para participar. Nós temos diversos grupos de trabalho, a gente tem, assim, enfrentado uma luta também para participar das audiências, para participar de todos os movimentos participativos, entre aspas, né, da cidade de São Paulo. Existem, sim, muitos projetos micro escala, macro escala, que precisam estar conectados e a gente precisa lutar para que eles sejam implementados. Existem bons planejamentos, né? Então, a gente está aqui para lutar juntamente com todos vocês. Pedimos aí também, quem tiver movimentos, causas, vamos trazendo, vamos unindo forças. Precisamos de pessoas aqui que trabalhem com a gente. Muito obrigada, Rogério, por ter trazido os convidados, feito as perguntas, dedicado nesse assunto que te interessa tanto, que você tanto se envolve, né? Obrigada, Chicão, por mais uma vez aí coordenar com a gente, né, as falas, a organização, cada um que está presente aqui. E a gente se despede. Tiverem mais, quiserem mandar informações aí no chat, depois no grupo a gente está aberto a vocês. Muito obrigada e todos bom final de semana. Tchau, gente. Obrigado, gente. Bom descanso. Tchau, gente. Obrigado a todos. Tchau, tchau, pessoal. Parabéns pela reunião.